Tome o seu assento. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? E o que Deus colocou no meu coração essa noite foi trazer para você uma palavra que nós vamos estar perguntando: quem você está seguindo? Temos visto um cenário onde os YouTubes, os TikToks, os influenciadores digitais, a palavra que temos vivido nesses dias é: quantos seguidores você tem? Quando a gente senta em qualquer roda de conversa, sempre colocamos esse tipo de assunto na mesa. Quantos seguidores você tem? Qual é o engajamento dos seus seguidores? E sempre a gente está levando para esse lado. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite também é se você tem feito uma análise das suas redes sociais para saber quem você está seguindo. Isso é muito mais importante do que você ter muitos seguidores ou você seguir a muitos. Então nós precisamos entender se nós temos realmente o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo mora dentro da nossa vida. Nós precisamos entender e analisar bem o que nós estamos vendo e com quem nós estamos nos comunicando. E aí veja o que Lucas diz lá em Atos 22:4, ele diz assim: perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando na prisão. Então, quando nós não prestamos atenção a quem nós estamos acompanhando, a quem nós estamos vendo, nós vamos ficar presos. Então, precisamos fazer uma faxina na nossa rede social, para que a nossa rede social seja assim, benéfico para nosso espírito, para a nossa alma. Eu tenho feito isso na minha, e às vezes eu me surpreendo por quantas coisas temos visto dentro das redes sociais. A cruz de Cristo, ela só pode ser respondida por meio de uma entrega apaixonada. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então eu preciso realmente, se eu sou de Deus, eu tenho que me entregar, eu tenho que me apaixonar. E cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, sim ou não? Se possível, João, por favor, altere mais um pouquinho o meu retorno. Então, quando nós entendermos isso, nós passamos realmente a ser mais parecidos e aprendemos a imitar e começamos a nossa vida como uma criança aprende rapidamente pela imitação. Então nós, como pai, nós temos uma grande responsabilidade dentro da nossa casa, ensinarmos a nossos filhos o que temos comunicado, o que nós estamos vendo. E eu tenho visto algumas coisas em alguns lugares aonde não se tem limite para com os nossos filhos. E quem nós estamos seguindo? Quem nós estamos deixando os nossos filhos seguir? Isso é muito preocupante nesses dias de hoje. Quando nós olhamos, nós sempre somos surpreendidos. E um pediatra austríaco, ele diz assim: nos primeiros 3 anos de sua infância, o homem ele adquire aquela capacidade que lhe dão até na terra a possibilidade da existência humana e da fala, andar e pensar. Então até 3 anos muitas coisas são conquistadas e absorvidas dentro da nossa vida, dentro da nossa infância. A autenticidade e identidade está justamente na relação entre imitar e reconhecer a situação, descobrindo as suas diferenças. Todos imitam. Foi assim que começamos a nossa vida e sem perceber continuamos imitando. Sim ou não? Sim. Sempre estamos imitando alguém, sempre temos alguém para nos modelar, sempre tem alguém para nos inspirar. Isso é certo? É certo, sim. Só precisamos ter cuidado de saber quem são essas pessoas que nós estamos olhando, quem são essas pessoas que estão nos modelando, para que possamos realmente, será que vai nos levar aonde o Senhor tem, aonde o Senhor quer? Então a questão não é você imitar alguém, mas é quem você imita, quem você está seguindo, quem você está vendo. E gente, tem muita gente olhando muita bobagem. Então,
olhando na televisão, olhando nas redes sociais, olhando em tanto canto, seguindo pessoas que não tem nenhum sentido e nenhum significado para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, colocar lixo de manhã logo cedo, assim que nós acordamos. Então nós precisamos realmente saber quem nós estamos seguindo. E quando realmente eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida tem que ser transformada. Eu preciso ver com quem eu estou seguindo, eu preciso ver aqueles que eu estou vendo, como eu estou vendo e de que forma eu estou vendo. As questões espirituais, Jesus Cristo, Ele nos ensinou algo poderoso aos seus discípulos. Está lá em Lucas 18:16 que Ele diz assim: mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Imagina se todos nós fossemos semelhantes às crianças. Mas às vezes a gente está pegando uma maturidade e queremos sempre nos portar de uma forma diferente. Mas olha o que Deus nos diz. E eu vi algo de Pablo Picasso esses dias aí, e eu fiz uma anotação na minha agenda, e passando para você, que ele disse algo assim, ó: passei 15 anos para pintar como Rafael, um pintor que ele se inspirou, mas eu levei a vida inteira para pintar como criança. Então nós precisamos entender quem nós estamos seguindo. A maturidade, ela é abandonada, a dependência terrena, a fim de se tornar dependente de Deus. Quando nós abandonamos a maturidade e a dependência terrena, nós começamos a nos portar como criança e nos importamos mais com o céu do que com a terra. E quando nós olhamos e buscamos mais o céu, temos mais proveito e a nossa vida será muito melhor. Porque nós focamos num Deus que pode todas as coisas, nós focamos num Deus que muda a realidade, nós focamos num Deus poderoso, que cura, que sara, que liberta. Você pode ouvir um amém? Então o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção para si, ele convidou a igreja em Corinto a imitá-lo. 1 Coríntios 11:1, ele diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então quando nós olhamos para esse versículo, nós estamos vendo aqui o que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo assim: torne-se. Tornar é vir à existência e começar a ser feito. Imitadores, ele está dizendo que imitador é trazer à mente e fazer lembrar. E como eu sou, na mesma proporção, na medida. Mas a proporção que as pessoas conhecerão de Jesus será a mesma que você vai dedicar quando você imitar. Então quando você imita, quando você realmente é um imitador de Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão te ver de uma forma diferente. Então nós precisamos saber quem nós estamos seguindo. Quando nós realmente seguimos a Jesus, andamos na presença dele, começamos a imitar, e aí a nossa vida não precisa mais de um discurso. Aquilo que nós estamos falando, aquilo nem precisa falar, mas aquilo que nós estamos apenas andando, começamos a passar a ver de uma forma diferente como é a nossa vida. Então nós precisamos imitar Jesus, a ponto que as pessoas que estão à nossa volta comecem a olhar e possam conhecer você através do seu testemunho. Não precisa você falar. E às vezes nós falamos e o nosso discurso e a nossa fala não condiz com o nosso testemunho, na maioria das vezes. Então nós precisamos imitar o Senhor, e quando nós passarmos a conhecê-lo realmente de verdade, as pessoas que estão próximas a nós vão nos ver e vão dizer assim: esse aí é filho de Deus, e eu quero esse Deus que ele está aí presente na vida dele, eu quero para a minha vida, para que a minha vida seja transformada, porque eu conhecia ele e agora ele é uma outra pessoa, porque entregou a vida ao Senhor e o Senhor mudou e transformou. Eu posso ouvir um amém? Então o discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre, mas é o que se parece com ele. Quem sabe onde estão os trabalhadores? Pergunte para o Pai. E em Mateus 8,38 diz: peçam, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Mas Deus está à procura de algo. Olha que coisa tremenda. Então você que não participa, ou é levita nessa casa, ou tem algum compromisso nessa casa, todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, está tendo algo tremendo, um encontro de adoradores. Olha só o que Deus diz.
João 4:23, ele diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então não é somente vir aqui participar desse treinamento com os pastores David e Janaína. Temos escutado comentários, relevância do que está sendo ministrado. Então não é somente vir aqui na sexta-feira, passar 2 horas sentado, mas é você realmente se portar como um adorador nas presenças do Senhor, realmente seguir aquele que Deus, o Deus que você serve, para que quando você passar daquela porta, você não precisar nem abrir a sua boca, mas a sua existência, as suas atitudes será como um estilo de vida, e as pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu quero esse Deus, eu quero essa vida, eu quero essa mudança, porque Deus fez algo grande na sua vida, porque eu te conhecia antes, mas agora eu te conheço de uma outra forma. Então nós precisamos entender isso. E nós buscamos uma pesquisa, que o Brasil ele é considerado um país cristão. Quando nós pesquisamos tanto evangélico como cristãos católicos, o Brasil ele é aí um país totalmente cristão. Mas aí quando nós vamos buscar a realidade é diferente. A realidade e as evidências que no contexto sociocultural, jurídico e relacional, falta evidência de Cristo na nossa cultura. Temos um discurso, mas não é a realidade. Porque imagina, se nós comentamos e falamos que o Brasil é um país cristão, católico e evangélico, a realidade teria que ser outra. Então é isso que eu estou falando nessa noite. A Bíblia diz que pelas evidências, e queremos falar hoje sobre a vida de Pedro, trazer a história de Pedro para essa noite, para aprender com os erros de Pedro e não errarmos, para que esse ano de colheita não seja sacrificado. Abra sua Bíblia em Mateus 26, do versículo 69 ao 75. Se você não tem Bíblia, você vai acompanhar aqui no telão. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também está com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. E hoje nós passamos um momento de ceia, quando o Senhor sentou, Jesus sentou com os discípulos e falou que alguém ia trair, que alguém ia negá-lo. Foi nesse momento de comunhão, foi nesse momento de apacentamento, nesse momento de conversa, aonde foi tudo diferente. Então nós precisamos entender e aprender com os erros de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, para não cairmos em cilada do inimigo. Como seguidor de Jesus, você tem que se lembrar que todos estão observando você. Eu tinha algo comigo que às vezes eu chegava em determinados cantos e eu não me expunha, ficava quieto, calado, porque dependendo da situação, você podia dizer: não, eu sou, não sou, eu sou, não sou, não sou. E Deus, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: se você me segue, você tem que ser diferente.
as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, se tudo se faz novo, quando eu chego em algum lugar, a primeira coisa que eu falo, eu digo assim: eu sou crente, eu sou pastor, eu sou um apóstolo, lavado e remido do sangue de Jesus. Fiz uma reunião com o David esse dia: você vai me chamar como? Eu digo: me chame de apóstolo, não tem problema não. Não tem nenhum problema. Pode me chamar de apóstolo, me chame de pastor, de Valber, não tem nenhum problema. Sabe por quê? Porque eu me coloco à disposição do reino e eu sei o que o reino é na minha vida. Então o reino de Deus na minha vida está em primeiro lugar, porque a palavra dele diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você não está acontecendo nada na tua vida, se não tem milagre na tua direção, a tua vida sempre é uma mermice ou uma vida medíocre na metade, é porque você não ainda entregou o seu coração ao Jesus e você ainda não sabe a quem você segue. Então nós precisamos entender quem nós seguimos. Mateus 26, 69, ele diz assim: Pedro estava sentado no palco, uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Então Pedro, ele pensava que naquele lugar ninguém tinha notado. E às vezes nós vamos a alguns lugares e às vezes pensamos que as pessoas não nos notam, até não sabem. Esses dias eu estava conversando com o Jânio, a gente foi a um lugar aí, a pessoa olhou e disse assim: deixa no comprar um açaí. Quando ela foi sair de lá, estava chovendo e ela pediu licença para passar. Ainda bem que ela foi educada. Aí o menino que era o motoqueiro disse: deixa a pastora lá de Felipe Camarão passar. Nós precisamos ser testemunha do Senhor. Imagina se fizermos as coisas erradas ou o contrário, como na vida de Pedro. Então nós precisamos é da presença do Senhor para realmente ser um verdadeiro adorador, que possamos realmente ganhar 30% dessa comunidade. Só vamos ganhar 30% dessa comunidade quando realmente nós sabermos quem nós seguimos. Não tem como nós cochearmos em cima de dois pensamentos. A palavra de Deus em Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então você é uma cidade construída para levar libertação, para levar cura, para levar salvação nessa comunidade aonde você passar. Se você crê, dê um aplauso a ele em nome de Jesus. E o segundo erro que Pedro cometeu como um seguidor de Jesus precisamos vencer o medo de se expor. Mateus 26, 70, ele diz assim: mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Pedro temia pela sua vida e tentou se manter neutro diante de uma situação. A sua primeira resposta não foi propriamente uma negação, mas uma fuga. E quantas vezes nós nos posicionamos como Pedro, aonde somos questionados diante de algumas situações e nós ficamos em cima do muro. Eu vou para esse lado ou eu vou para o lado direito? Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Ou eu fico em cima do muro, porque é mais confortável. Ninguém vai me notar, ninguém vai me ver, e dependendo da situação e da circunstância, eu vou passar. E quando a gente faz isso, lá na frente vem a cobrança. Assim foi na vida de Pedro. Alguém perguntou a ele, quando ele fugiu, tinha alguém lá na frente perguntando a ele. Sempre nós vamos ser surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, quando nós levantamos a nossa mão para Ele e sinaliza para dizer assim: não faça, não vá, se posicione, você é um filho de Deus e você não pode andar com essas coisas. Ei, o medo é um sentimento. Não, aliás, não é um sentimento, mas é um espírito. 2 Timóteo 1,7 ele diz: pois Deus nos deu o espírito de covardia, não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então se posicione. Quando você chegar num grupo, se posicione. Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, aquele que prometeu que você faria obras maiores do que ele, e que você segue a ele, coloque a mão na cabeça, coloque a mão na enfermidade e mande sair na autoridade do nome dele. Quando nós seguimos a quem nós realmente conhecemos, e aí nós vamos viver realidades que você nem imagina. Quando oramos, pedimos para o Senhor abençoar.
Então não fique calado quando Deus mandar, não fique em cima do muro. Você serve a um Deus e você segue a um Deus que pode todas as coisas. Posso ouvir um amém? Então, como seguidor de Jesus, não entenda que não existe lugares neutros. Isso aqui é algo também. Isso aí eu tenho aprendido direto com o Jane. A gente senta, a gente conversa, e às vezes a gente acha que o reino espiritual é desorganizado. Não, o reino espiritual é organizado. E se nós não nos posicionarmos como guerreiro e soldado do exército, o inimigo vem e nos abate. Então nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Como eu tenho que me posicionar? Eu vou estar brincando com um cão? Não. Mas eu preciso saber quem eu sou em Deus. Mateus 26, 71. Depois saiu em direção à porta, fugiu Pedro. Onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. Pedro, ele aqui foge de um ambiente, quando ele chega em outro ambiente, ele fugiu para um outro, mas na frente ele encontra o mesmo desafio. E às vezes está assim na nossa vida. Nós saímos de um ambiente, porque até às vezes mentimos. Vamos para outro ambiente, quando chega no outro ambiente, nós somos surpreendidos e ficamos sem saber o que dizer. Mas eu acho que talvez se posicione em Deus. Deixa eu te dizer algo, viu? Aprenda isso. Coloque na sua agenda, que eu já coloquei isso aí muito tempo na minha agenda. Não existe lugares neutros no mundo espiritual. Não é uma questão de ambiente físico, mas é um fato da presença onde nós carregamos. Ou você é autoridade, ou você manda, ou você é comandado. Não tem outra razão. Ou você se posiciona como filho que segue a Jesus, ou você se posiciona como um filho de Belial, que ele domina a sua vida e a sua casa do jeito que ele quer e como ele quer, porque você não se posicionou. Marcos 5, 6, 8 diz assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. O confronto que ele deu em Pedro. Se a gente fizer isso com alguns, vai dizer assim: não, que é isso? Está me julgando? Que palavra é essa? Aqui ele disse: você está endemoniado, sai daí. Ele sabia, e às vezes nós colocamos, sentamos e falamos, conversamos, e muitos não dão nem ouvido, e continua com as mazelas. Não querem ser tratados, não querem ser, vamos dizer assim, incomodados, preferem ficar na zona de conforto com aliança com o inferno, do que se posicionar em Deus e vencer todas as batalhas. Posso ouvir amém? O quarto princípio que nós podemos aprender com Pedro, como um seguidor de Jesus, revele com ousadia o seu relacionamento com Jesus. Marcos 26, 72 diz assim: e ele jurando negou outra vez: não conheço esse homem. Pedro, o medo levou Pedro apenas a fugir e se posicionar e negar o relacionamento que ele tinha com Jesus, dizendo verbalmente que ele não conhecia. Será que alguém tem te questionado e dizer assim: você é crente da igreja da família? Lá de Felipe Camarão? Não. Eu vou lá de vez em quando, mas eu não, sabe assim, não. Aquela igreja, pense numa igreja, é uma bênção. Eu congrego lá. Eu congrego naquela igreja. Mas você não ficou em dúvida há pouco tempo? Como agora você congrega lá? Coloca dúvida. Congrego naquela igreja. É uma igreja que tem feito uma diferença na comunidade de Felipe Camarão. E nós estamos orando por 30% daquela comunidade, porque o Senhor prometeu ao meu pastor, e ele é um homem de Deus, onde eu tenho visto milagres acontecer de ressurreição.
Então, se Deus fez isso através da vida dele, eu continuo acreditando na visão dos 30%, independente das circunstâncias. Quando você olha para uma cadeira de um lado, você olha para a cadeira do outro, você olha lá atrás, você olha na frente, que você vê cadeiras sobrando, outras empilhadas lá atrás que poderiam estar aqui. Aí você olha e diz assim: não vai acontecer. Mas o Deus que me disse, o Deus que eu sigo, ele não se engana. O que ele disse, assim será. Assim será, assim será. Se você quer, dê um aplauso mais forte a ele em nome de Jesus. Mas nós precisamos falar com ousadia, porque conhecemos e nos relacionamos com ele. Não tem nada que Deus não possa fazer ao nosso favor, mas eu preciso me relacionar com ele. Tiago 4:7, ele dá um conselho para mim e para você nessa noite. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas se você não conhece a palavra, o diabo vai chegar, vai brincar com você e você vai dizer assim: seu diabo, está ruim, seu diabo, o negócio está pegando, viu? Está muito complicado, seu diabo. Mas é o mundo todo, né, seu diabo? Não, a Bíblia está dizendo aqui: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você, e você vai ser um vencedor. A sua vitória vai chegar, o seu milagre será ativado e você vai viver dias melhores. Esse ano é um ano de colheita, esse ano é um ano de provisão, esse é um ano que você vai ver e você vai dizer assim: o que fez, da onde veio isso? Mas Deus mandou. E quando chegar o dia 30 de dezembro, você vai dizer assim: muito obrigado, Senhor, porque eu submeti a tua palavra, eu submeti a minha liderança, eu submeti ao Senhor, e aí eu resisti ao diabo, ele fugiu de vós e me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Como seguidor de Jesus, reconheça as evidências de Jesus em sua vida. Gente, não tem como nós passarmos 2 anos e lá vai quase 3 meses, 4 meses sem pegar Covid, e os que pegaram, passaram. Outros, como eu ouvi um relatório de mais de 500 pastores que morreram de Covid. Então, eu tenho que reconhecer a evidência de Deus na minha vida. Você tem que reconhecer a evidência de Deus na sua vida. Você saiu, você foi, você voltou, você não está com problema, você não está em perigo. Nós que vivemos na comunidade de Felipe Camarão, tem uma rua ali que a gente poderia ir lá evangelizar. A gente ainda não foi lá visitar. Essa semana eu vou tirar um tempo e vou lá visitar, para saber se estão precisando de algo. Como nós falamos para as pessoas que amamos pessoas, mas da minha casa a água não chegou. Está tudo tranquilo. Eu moro no alto, a água não chegou até a minha casa. Mas será que lá tem alguém precisando de pelo menos de dizer assim: deixa eu pegar uma pá e te ajudar a aterrar a calçada da tua casa para tu subir melhor? Eu fiquei hoje, eu digo, eu não tinha prestado atenção ainda. Esses dias foi uma semana muito corrida, e eu não tinha prestado atenção. Mas hoje eu vi um vídeo de um amigo meu, e aí eu olhei para aquilo e digo: meu Deus, eu preciso ir lá perguntar se precisa de alguma coisa. Isso é a diferença. Se cada um de nós fizermos isso, tem uma diferença. Então nós precisamos reconhecer a evidência de Jesus na minha vida, na sua vida. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Tem sim. Ouvir alguém lá, sabe? Fazer o mínimo. Se alguém hoje não tem nada lá para fazer, ou aliás, não tem nada até mesmo para comer, nós podemos fazer. Junta todo mundo e vamos dar. Mateus 26, 7 e 3, ele diz assim: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Então o nosso modo de falar tem que nos denunciar. E nós não podemos ficar calados com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. As evidências têm que ser feitas. Temos que avançar. E como nós vamos avançar? Deixa eu te dizer algo. Note aí no seu caderno. A verdadeira espiritualidade, ela não é a dita, mas a percebida. Entendeu isso?
Não adianta você chorar, gritar, rodopiar, cair aqui no chão. Passou daquela porta, normal. Não te move nada, não tem compaixão de nada. Se tu está dentro do ônibus, chegar uma senhora, tu vai ficar continuando, vai dormir. Estou dormindo, deixa ela lá. Se chegar com um pacote, deixa lá, o peso é dela, não é meu. Deixa para lá. A gente não precisa se preocupar com isso não. Mas na igreja, nós somos o primeiro da fila a levantar a mão e dizer que somos adoradores. E a Bíblia diz que os adoradores os adoram em espírito e em verdade. O que nós estamos fazendo nessa comunidade para que os 30% cheguem nesse lugar? Qual o seu compromisso semanal de ligar para uma pessoa para convidar para a célula? Aliás, para o grupo. Qual o seu compromisso como crente de vir à quarta profética? Aposto, eu tenho tanta coisa para fazer. Quando eu servi o inferno, eu bebia de segunda a segunda. Quando chegava na segunda-feira, Paulo, eu dizia assim: vamos comemorar porque a gente bebeu 8 dias, 7 dias, vamos comemorar. Aí a gente bebia mais 8 dias na rua. Aí hoje, qual é a evidência que Deus fez na minha vida? Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha realidade, Deus mudou a minha família, Deus me fez uma outra pessoa, porque não eu vou adorar em espírito e em verdade, e fazer algo diferente para o reino de Deus. Só vamos saquear o inferno se a gente se posicionar, saber a quem nós servimos. Eu escrevi algo aqui, que eu fiquei pensativo, eu me coloco também aqui, viu? Não é só para vocês não, eu sou o primeiro da lista. Sempre é assim. Quando nós estamos falando, sempre nós somos pegos pelas nossas palavras. É fato. Não tem para onde. Não, essa é para a apóstola. Pastor David, isso aqui é para ele. Não. Começa na minha vida. Depois vai para de vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa e responda para você. Se no Brasil houvesse perseguição ao Evangelho e fosse proibido adorar a Deus, haveria evidência desse crime em sua vida? Ou não, eu vou ficar aqui como Pedrinho. Eu não conheço esse Jesus não, sei nem quem é. Mas você era da igreja da família. Não, eu só passei lá, entrei um dia, saí e estou fora. Não tenho nada a ver com isso. Lá é outro pastor, lá é outra pessoa. Não tenho nada a ver com isso não. Se fosse perseguição ao Evangelho e fosse proibido adorar a Deus, haveria evidência desse crime na sua vida? Esses dias aí eu tenho chorado por alguns missionários que eu nem conheço, mas perderam suas vidas porque estavam falando do amor de Jesus em países que realmente não pode fazer isso. Então, se a ordem fosse só para esse bairro de Felipe Camarão, você permanecer aqui ou se mudava? Eu vou me mudar, Nelson, vou me mudar, eu vou ficar lá no CA agora, não vou ficar aqui não, porque o negócio aqui está pesado. Felipe Camarão decretaram uma lei que quem for crente vai ser perseguido. Você permanecia ou você trocava de lugar? Deixa eu te dizer algo, sempre vai existir um galo que vai cantar para tu ouvir. E às vezes a gente fica fazendo ouvido de mercador. O galo está cantando e dizendo assim: não faça isso não faça isso não, que isso vai dar errado. Mas aí a gente está nem aí. Não, o galo cantou, não, mas não é comigo não, isso é para fulano e tal, deixa para lá. É igual quando a gente vem para uma celebração, ou vai a algum seminário, ou vai para algum lugar.
Aí você olha para um lado, olha para o outro, a palavra é para você. Aí você diz assim: a palavra era para o pastor Jefferson, ele não veio. Não, filho, é para você. Essa palavra não é para quem ficou em casa, não, é para nós que estamos aqui hoje, inclusive comigo. Então nós precisamos entender isso. E eu queria fazer algumas perguntas para você refletir. Sabe? O que as pessoas dizem no seu trabalho sobre você? Faça anotação. Eu já cheguei em alguns lugares. Fulano de tal, que é crente. Quem? Fulano? Não. Crente? Não acredito não. O que a sua família pensa a seu respeito? Como tem sido a sua atitude diante do comércio, aqueles que têm empresa, dos fornecedores, dos prestadores de serviço, dos funcionários? Eu pago, eu faço o que eu quero. Mas nós seguimos um Deus que é diferente. Diferente. Nós não podemos pisar na cabeça das pessoas. A Bíblia manda a gente pisar na cabeça do diabo, mas das pessoas, não. As pessoas o Senhor manda amar, como Ele amou a igreja. Então nós ficamos e precisamos entender isso. E será que algum galo vai cantar para você se ligar e mudar o seu posicionamento? E o sétimo erro que nós não podemos fazer como seguidor de Jesus: aprenda com os seus erros e volte para o modelo original. Errar é humano, mas permanecer no erro é entendeu? Errar é humano, gente. Todo mundo erra. Eu erro, todo mundo erra. Agora, você erra e continua errando. E vamos trocar o nome da palavra errar para pecado. Você peca e continua pecando. Então qual é a instrução que nós estamos tendo aqui nessa noite? Eu peco, eu já pequei, mas eu não peco mais. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Precisamos voltar para o modelo original. Mateus 26, 7 e 5 diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabe o que eu e você vamos fazer com ele hoje, amanhã e essa semana. E vamos chegar aqui com a cara mais lisa no domingo, achando tudo perfeito. Precisamos vigiar. Precisamos orar. Precisamos ler a palavra. Quando a gente faz isso, gente, a gente tem outra vida, a gente tem outra direção. A Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente. E o choro de Pedro não foi um choro de remorso, foi de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa, deixa e se arrepende é digno de misericórdia. Então você errou, confesse. Eu já confessei ao Senhor. Show. Mas a Bíblia manda você confessar uns aos outros. Procura uma pessoa de responsabilidade. Não vá confessar a vizinha que não tem nenhum compromisso com Deus. Você vai falar para ela, amanhã ela está falando para toda a rua. Busca alguém sério que possa cuidar de você e lhe direcionar para você ter uma vida melhor, para você voltar ao original. 2 Coríntios 7, 9 diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso,
mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Gente, nós temos uma palavra que nos orienta. Nessa igreja, todos os dias, sem faltar um dia. Não tem essa de feriado ou dia santo, todos os dias. Você recebe um devocional, aonde tem sido muito abençoador. E se vocês frequentarem um grupo, a sua vida será cuidada. O grupo é de pastoreio, o grupo é de discipulado, o grupo é para te levar ao teu destino profético, o grupo é apostólico para te enviar para algo melhor. Então você não pode ficar de fora. Tem sido uma bênção, pastora Sanz, esses dias aí, esses grupos dessa semana, desses meses passados. Estudo tremendo. Por que você não participa? O nosso modelo original é Jesus. O nosso modelo original é Jesus, amém? Então depois que Pedro se arrependeu, ele decidiu se posicionar de uma maneira clara e evidente como um discípulo de Cristo. Depois que Pedrinho se arrependeu e se posicionou, olha o que aconteceu na vida de Pedrinho, Atos 2,41. Vamos lá ver. Pedrinho pregou e cerca de 3.000 pessoas se converteram. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite que você vai voltar ao modelo original. E quando você passar nessas ruas de Felipe Camarão, ou em qualquer rua, em qualquer bairro da cidade do Natal, do estado desse Rio Grande do Norte, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente e vai dizer: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E 3.000 almas vai se converter pelo seu testemunho. E se você crê, dê um aplauso a ele em nome de Jesus. Eu acredito nos improváveis. Aquele que assim, ó, não dá nada. Ei, esse não presta, esse não tem nada. Não tem linguagem, não tem, sabe, não tem pedigree apostólico, não tem pastor. Esse eu acredito. Que Deus fez comigo? Porque Ele não pode fazer com você. Claro. E Pedrinho foi cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe autoridades e líder do povo. E ele viveu com autoridade e ousadia. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os improváveis. Ei, os caras eram pescador. Os caras não entendiam nada de gente. Ignorante. Joga para esse lado, bota para esse outro. Não, é aqui, eu vou pescar desse lado, porque eu pesquei aqui, vai ser assim, eu vou fazer desse jeito, é assim que eu quero, dessa forma. Aí Jesus disse assim: muda tudo. Vocês são homens, e eu vou fazer algo diferente na vida de vocês. Vocês vão me seguir. Vocês vão deixar tudo que você tem e vão me seguir. E eu vou mudar a sua vida. Gente, mas quando você vai olhar e ver a história dos apóstolos de Jesus, meu Deus do céu, o final deles, por uma causa. E hoje eu e você estamos aqui por conta, primeiramente, de Deus, mas depois deles. Porque saíram para pregar em toda cidade, pregar em todo canto. Então nós precisamos entender isso. Lucas 5, 10, 11 diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Posso ouvir um amém? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então nessa noite eu declaro sobre a tua vida que você vai continuar com seus afazeres, mas você vai seguir a Jesus e vai fazer a diferença nessa comunidade. Posso ouvir amém? Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, que eu quero orar por você. E se você ainda não segue Jesus, hoje é dia de você deixar, assim como Pedro deixou, tudo o que você tem em seguir.
Porque você vai viver uma vida diferente. Você vai viver uma vida abençoada. Gente, aqui eu não estou falando de, sabe, religiosidade não. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Religião só complica as coisas. Mas esse Deus que eu conheci, esse Deus que eu conheço, esse Deus que eu sigo, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou a vida de muitos que estão dentro desse salão. Porque Ele é Deus. E se você quer receber esse Jesus hoje no seu coração, levante a mão de onde você está, que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença. Espírito Santo de Deus, que essa semana o Senhor incomode, essa semana o Senhor visite cada coração, cada família dessa comunidade chamada Felipe Camarão. Pai, aqueles que estão hoje desabrigados, aqueles que tiveram suas casas com problemas nesses dias, que o Senhor possa fazer com que os governantes cheguem o mais rápido possível, mas também que o Senhor toque no nosso coração e que possamos ser também canal para que eles possam viver dias melhores. Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa vida para a melhor semana da sua história. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Abre, Senhor, aqueles que têm causa na justiça, que sejam surpreendidos e que você receba a vitória. E que no próximo domingo você vai estar aqui dizendo assim: o Senhor fez. O Senhor fez. Que Deus te abençoe, que te leve com paz e prosperidade para a tua casa. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto, te dê a paz, te dê a shalom, para a melhor semana da sua história. Se você crê, dê um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Beijo.